Ajude hoje meu irmão para ser ajudado amanhã. Capítulo 13. Sede bons e perigosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tem em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se a altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abri-vos o caminho da felicidade eterna. Dentro do Evangelho, contém os grandes segredinhos para a nossa felicidade. A gente, estudando o Evangelho, nós encontramos o caminho. E em todo o Evangelho está escrito sobre a caridade. A caridade, ela é fundamental para nós. E às vezes, a gente se pega assim, poxa, eu não tenho tempo de fazer caridade. Se você não tem tempo, certamente você tem dinheiro. Não, eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo isso, isso e isso. Não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro também. Então você tem um tempinho. Alguma forma, aquilo que a gente prioriza, a gente faz. Caridade, ela não é só financeira, caridade não é só ação. Caridade é muito amplo. Quando a gente vai dormir, a gente não imagina a caridade que nós fazemos para nós e para a espiritualidade meiga e amiga. Quando a gente faz uma oração e a gente adormece uma espiritualidade maior. Mas como? Se quando eu vou dormir, eu me desliguei do corpo. Nós nos desligamos sim. Nosso corpo, ele é preso como se fosse um cordão. E ele vai ficar ligado ao corpo e ao mundo espiritual. Mas aonde nós vamos nesse momento que nós dormimos? Qual é a nossa responsabilidade nesse momento? É aí que entra o tema que eu gostaria de discutir com vocês, de meditar, de refletir com vocês. O poder da oração. O que é a oração? A oração, segundo o nosso dicionário, é uma ligação com Deus. Qual momento nós podemos fazer essa ligação com Deus? Nós podemos fazer essa ligação com Deus 24 horas por dia. Mas como? Ao levantar, nós, em primeiro lugar, antes de abrir os olhos, nós já devemos estar em comunhão com Deus, em comunhão com a espiritualidade maior. Mas às vezes a gente tem uma vida tão corrida e a gente já levanta atrasado para tudo. Mas nós podemos nos disciplinar. A vida é um eterno exercício. Nós temos que acostumar a acordar calmamente e tranquilo. Nem que para isso precise acordar alguns minutos antes. Nós é que mandamos em nós. Somos nós e Deus. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Nem Deus impede ou nos faz fazer alguma coisa. Nós é que temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos acordar um pouco mais cedo e fazer as nossas orações como exercício diário. Nesse momento, nós vamos estar ligando com a espiritualidade maior. Porque nós escolhemos nesse mundo de Deus onde que nós vamos vibrar. Se nós vamos vibrar nas esferas maiores, se nós vamos vibrar onde está o bem, onde está o progresso, ou se nós vamos ser puxados para a vibração inferior. Então, ao acordar, é o momento ideal, é o momento correto de nos ligarmos a Deus. Ligando a Deus, nós vamos rogar ao Pai que nos dê um dia de tranquilidade, um dia de superação. Porque na humanidade existem tantos problemas, existem tantas coisas que nos fazem sair daquele propósito nosso de cristãos, que nós
nos perdemos às vezes. É por isso que é importante nós fixarmos nossa atenção na nossa reação. Porque é muito fácil, aliás, é muito mais fácil, não é muito fácil, é muito mais fácil nós programarmos a nossa ação do que nós programarmos a nossa reação. Porque nós podemos programar, hoje eu vou acordar, fazer uma oração, rogar ao Pai bênçãos, rogar ao Pai que eu tenha tranquilidade, que eu saiba lidar com os meus problemas. Eu estou programando as minhas ações. Mas assim que eu levanto, o vizinho faz alguma coisa que me tira do sério. Então, eu não programei a minha reação. E nós precisamos estar atentos às nossas reações. Ah, mas eu não sou um robô, eu tenho sentimentos. Temos. Nós somos seres humanos falíveis, espíritos em busca de progresso, porém falíveis. Nós temos sim, nós vamos falir várias vezes, mas nem por isso nós vamos deixar de recomeçar e tentar reagir melhor. Então, ao acordar, a nossa oração tem que ser direcionada para que o nosso dia seja um dia de superação, um dia de alegria, um dia em que nós possamos vencer os nossos obstáculos. Às vezes as pessoas pensam, a vida do fulano é mais fácil, a vida do ciclano é mais fácil, mas ele tem dinheiro, mas ele não precisa se preocupar com dinheiro, mas ele tem filhos, mas ele não tem filhos. O que é uma solução no momento é um problema no outro. Não interessa os nossos problemas. Nós precisamos definir que nós viemos a este mundo como o Evangelho falou, para sermos felizes. E a chave da felicidade está em nossas mãos. Nós é que estamos escolhendo, no momento que nós abrimos os nossos olhos, se nós queremos essa felicidade ou não. Se nós vamos nos deixar abater pelos nossos problemas ou não. Resultado, vai ser nós que iremos escolher, mas nós também iremos decidir se vamos enfrentar, resolver, aceitar, tudo isso com alegria, com felicidade, com tranquilidade, com serenidade. Porque nós não estamos no mundo de perfeição, nós estamos no mundo de provas e expiações. Muitas vezes a gente olha pessoas e fala, nossa, o fulano é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão perfeita, tão bondosa, tão cheia de tanta coisa boa, por que sofre tanto? Porque Deus é imperfeito? Não. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e às vezes naquele momento ele precisa daquilo para se reerguer, para se reconstruir, para resgatar provas do passado. Mas continuando na nossa oração, após fazermos a nossa oração, agradecendo também a Deus, porque só de nós termos acordado já é uma bênção da vida. Se temos dor, ou se estamos saudáveis, ou o que for, nós já temos uma dádiva imensa, que é a de acordar. Agradecemos a Deus. Nesse momento, inicia a nossa batalha do dia, que todas as pessoas, todos nós, estamos aqui com batalhas materiais, com batalhas espirituais. E aí nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo visível é muito fácil da gente talvez conseguir vencê-lo, mas o inimigo invisível, ele vem devagarzinho, ele vai colocando uma ideia, e você vai ficando, nós vamos ficando certo em todas as situações. Não, mas isso aqui fulano devia ter falado assim, ciclano devia ter agido assim, então por isso, e nós começamos a sentir como Deus. E na realidade, nós também somos seres falíveis, espíritos em busca de perfeição. Precisamos aceitar o nosso irmão. Então a nossa oração agora, depois que nós nos levantamos, já é uma oração de mentalização. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser de perfeição, eu vou vencer nessa batalha. E o inimigo que vier espiritual, que começar a querer te deixar para baixo, não. Eu sou alegre, eu sou sereno, eu sou tranquilo, eu já venci e vou vencer quantas vezes for necessário, porque eu tenho Deus, Deus está comigo e eu vou vencer. Então nós iniciamos a nossa batalha diária, imbuídos de um Deus bondoso e amoroso, que nos dará os recursos, as provisões necessárias. É importante
que a gente acredite que Deus está conosco e que a gente haja como se Deus estivesse conosco. Quem é o maior? Quem é o perfeito? Quem é tudo de tudo? É Deus. Então, se nós acreditamos que esse ser supremo está ao nosso lado, nós precisamos estar bem, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos reagir bem. Porque o Todo-Poderoso está do nosso lado, o Todo-Poderoso está dentro de nós. Como que nós podemos mostrar a Ele uma face ruim nossa? Então nós temos que iniciar, trabalhar, reagir, tudo no bem, na oração, na força da oração. Eu estava fazendo uma pesquisa para falar sobre oração e vi uma fala de um Papa. E eu não sei qual Papa que é, mas ele disse assim: a oração nos educa a ver os sinais de Deus. Achei essa frase linda. A oração nos ensina a ver os sinais de Deus. Porque quando a gente está ligada com Deus, nós começamos a ver os sinais. As pessoas que nos falam aquilo que nós precisamos ouvir, os anjos que nos mostram, anjos humanos, que nos mostram aquilo que nós precisamos ver. Então nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar conectados com a espiritualidade maior. Nós precisamos vencer os obstáculos, mas nós precisamos de ferramentas em nossas mãos. E qual ferramenta maior do que a oração? Nós precisamos dessa ferramenta. Nós precisamos orar. Então a oração, quando muita gente gosta de ajoelhar e orar, outras pessoas gostam de orar em voz alta, outras pessoas em silêncio, outras pessoas gostam de orar quase que uma conversa com Deus. Cada pessoa pode fazer a oração da forma que quiser, sem precisar que eu repare você ou que você repare ela. Nós não precisamos ficar observando as pessoas para falar assim é certo, assim é errado e daquele jeito é mais ou menos. Nós não precisamos disso. Porque nós estaremos julgando. Qual necessidade nós temos de julgar? A oração certa é aquela que faz o bem, é aquela que vibra o bem, é aquela que está procurando melhorar. Pode ser escrita. Muitas vezes, em alguns problemas da minha vida, eu não consegui me conectar com Deus. Deixei de fazer as minhas orações. Não, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever as minhas orações, porque eu não conseguia me concentrar. Vencido esse problema, já voltei a fazer as minhas orações normais. Outra coisa que às vezes a pessoa tem dúvida é quando ela vai fazer oração e ela adormece. Mas está certo, está errado, pode adormecer? E uma vez eu escutei um palestrante dizendo: a pessoa que está fazendo as suas orações e adormece, ela está sendo abençoada, porque ela está na melhor vibração possível e adormece. Então ela vai para um lugar bom da espiritualidade naquele momento fazer alguma coisa boa. Então são essas orações que nós precisamos estar intuídos da maneira que a gente esteja sempre fazendo, sempre falando, sempre voltando para a nossa oração. E uma oração muito interessante que nós também precisamos fazer sempre é a oração prática. O que é a oração prática? A oração prática é a ação, é aquilo que a gente está fazendo de bem, de bom. Quando às vezes a gente fala assim: mas eu dou uma cesta todo mês, eu pago isso para fulano, eu dou remédio. Ótimo, maravilhoso, palmas para vocês, parabéns. Mas você já visitou um doente enfermo no hospital? Você já foi a um asilo? Você já foi ao São Cotolengo? Você já foi à Colônia Santa Marta? Certa feita, eu fui a um asilo, inclusive nesse dia, eu não estava programado de ir no asilo. E eu tenho por hábito de chegar na cidade em umas, como eu só vou ver meus pais no final de semana, eu chego lá e vou fazer umas visitas com minha mãe. E a minha mãe falou: hoje eu quero que você me leve no asilo. Tudo bem, então nós fomos para o asilo. E ela foi para uma ala e eu entrei para um quarto. Quando eu entrei, uma senhorinha. E essa senhorinha, os parentes dela são políticos, são bem dentro da cidade de Minas,
são pessoas que poderiam estar, não que ela não poderia estar lá, mas que ela deveria estar recebendo mais visitas. Quando eu entrei, eu não sei se ela me confundiu com alguém, se ela estava muito carente, o que aconteceu, mas ela me deu uma bronca e ela não parava de falar para me explicar para ela que eu estava fazendo apenas uma visita. E ela falava para mim como se eu fosse uma filha, uma neta, alguém dela que deixou de ir. E as pessoas passando, todo mundo olhava para mim e pensava, nossa, mas essa abandonou mesmo, essa mulher abandonou mesmo essa senhora, né? Quando ela desabafou, foi uns 15 minutos, eu falei assim, minha senhora, a senhora está me confundindo? Ela olhou para mim e falou assim, não, minha filha, mas eu estava precisando tanto falar isso, que quando eu te vi entrar, foi a hora que eu tive a oportunidade. Então, aquela oração minha foi uma oração prática, embora não tenha sido planejada, eu não tenha tido essa intenção, mas foi uma oração prática. Então, é interessante que a gente vá a esses locais, porque as pessoas lá estão precisando. Outra feita, eu fui no Colônia Santa Marta, e quando eu não tinha ido lá ainda, eu liguei para minha tia, que ela já tinha ido várias vezes, e perguntei, o que eu tenho que levar, como que eu devo proceder? E ela me deu uma resposta que eu fiquei encantada com a resposta. Clécia, leva o que você quiser e puder. Não interessa o que você vai levar. E quem for com você, você oriente também. Que lá vocês estão indo para escutar as pessoas. As pessoas do Colônia Santa Marta, como lá é um local pela doença, então muita gente vai, não fica junto com eles. Então as pessoas estão muito carentes. Então o importante é vocês sentarem e ouvirem. E nessa época eu fui com o Gustavo, meu filho, com a minha filha, com alguns amigos, minhas cunhadas, e nós fomos uma comitiva e eu orientei a todas. Então a gente entrava, cumprimentava a pessoa, sentava e começava a perguntar para ela falar. E as pessoas ficavam imensamente felizes. E eu notei naquele dia, quando eu cheguei perto de uma senhorinha, de uns 70 anos, sentei, cumprimentei, né, e perguntei para ela, como a senhora está? Ela olhou para mim, até hoje eu encanto com a resposta dela. Ela olhou para mim e falou, você está diante de uma atleta, você está diante de uma atriz. Se hoje estou assim, ontem eu fiz sucesso. Eu achei tão bonita, ela tinha necessidade de contar que ela era atleta, de contar que ela era atriz. E quem poderia escutá-la? Ninguém ia lá. Outras pessoas, né? Então isso foi muito importante. E eu achei essa frase que fala muito bem dessa oração prática. O cristão deve se tornar uma verdadeira e viva oração. O cristão deve se tornar uma verdadeira e viva oração, pois esta não se resume em preces feitas, mas deve envolver todos os gestos e ações. Todos os gestos e ações significa quando você for cumprimentar um filho, significa quando você for receber uma visita, significa quando você está recebendo seu cliente, paciente, assistente ou o que seja, significa que você tem que ter bons gestos e ações com o seu próximo. Mas quem é o meu próximo? Vocês sabem quem é o próximo de vocês? O meu próximo, o mais próximo nesse momento é ela e é ele. São os meus mais próximos. Quem está do seu lado naquele momento é aquela pessoa que mais merece suas ações e seus gestos de bondade. Então pode ser um chefe difícil, pode ser um empregado difícil, pode ser o filho problema, pode ser a filha problemática, pode ser o que for. O marido que não está dando certo, pode ser o sogro, o vô, o pai, aquela pessoa que está ao seu lado naquele momento. Ela precisa da sua oração prática. Outra coisa muito interessante que a gente tem que prestar muita atenção significa nos nossos pensamentos. Quando nós estamos no trânsito, que nós pegamos no volante, quando nós estamos dirigindo no trânsito, que nós pegamos no volante e saímos, nós estamos com as duas mãos em uma arma. O cristão já tem vários estudos, já a pessoa que vem ao centro. Então a arma do cristão é essa aqui, é o Evangelho, que a gente acostuma para nos fazer a maior transformação, a nossa interior. Mas quando nós pegamos no volante, nós pegamos uma arma. E aquela arma, nós temos o poder de fazer muita coisa. Coisas boas e coisas ruins.
Se naquele momento o nosso pensamento está conturbado, nós vamos dirigir feito loucos. Podemos matar, podemos fazer pessoas com problemas físicos, podemos pelo menos xingar alguém, podemos perder a nossa paciência. Então, naquele momento, nós temos que usar o pensamento para que a nossa oração continue persistente em nossa mente, com força em nossa mente, porque é naquele momento que nós precisamos transformar os nossos pensamentos em pensamentos bondosos. Gente, o que é esse mundo? O que é essa vida? Isso aqui é transitório. O que eu tenho? Essa roupa é minha, essa calça é minha, esse corpo não é meu. Se o corpo não é meu, por que a minha roupa seria minha? Por que a empresa seria minha? Por que essa marmação de tijolo seria minha? A nossa vida é transitória. Vamos dividir o amor, vamos dividir a caridade, vamos multiplicar a paciência, vamos multiplicar o carinho, vamos ter misericórdia com as pessoas, paciência, pensamento diferenciado, com a oração 24 horas por dia. Deixemos de ser transportadores de energias negativas e passamos a ser pessoas imbuídas no mais alto nível de amor. Eu aprendi isso também com um palestrante, que quando você está em um carro com essa arma poderosa nas duas mãos, você também tem a oportunidade, quando uma pessoa te xinga, quando uma pessoa te fecha, quando uma pessoa faz alguma coisa que tira você daquilo que você achou que era certo, do seu padrão de normalidade, você também tem o poder de falar para essa pessoa: siga em paz, eu te abençoo, se ela te ofendeu muito, eu te perdoo, você é um ser de luz, porque tudo aquilo que você fala não volta para você. Não existe a lei da ação e reação. Essa lei não é a terceira lei de Newton. Todo mundo que estuda física, mas não é na faculdade, não, é no ginásio, não sabe isso. Lei da ação e reação. Então ela vai voltar para nós. Se vai voltar para nós, tem que voltar coisas boas, né? Ou alguém aqui quer coisa ruim para a gente? Ninguém aqui quer coisa ruim para a gente. Nós queremos coisas boas para nós. E se nós queremos coisas boas, nós precisamos estar imbuídos de bons pensamentos. Então, o dia inteiro, fazer a oração, melhorando os pensamentos, melhorando as falas, melhorando os gestos. Existem certas pessoas que são boazinhas, mansas, tranquilas, que essas pessoas não atrapalham ninguém. Essas pessoas estão totalmente, completamente salvas, certas, sem nenhum defeito? Não! Conhece-se o verdadeiro cristão por sua transformação. Eu não sei o que está certo, você sabe. Você sabe, você tem a consciência cósmica. Você sabe o que está certo e o que está errado. Melhora hoje, amanhã e sempre. Tem também, além da oração, um poder curativo. Um poder curativo, que é o poder da meditação. O que é meditar? Gente, a meditação, ela é riquíssima, ela é poderosíssima. E no nosso meio, nós não estamos acostumados, preparados, envolvidos, focados na meditação. E a meditação hoje está curando, e está curando muito. E nós precisamos usar a meditação ao nosso favor. Nós precisamos fazer que a lei da meditação conspire a nosso favor. Nós precisamos de momentos felizes. Então, eu achei interessante isso aqui. A meditação encontra-se no meio de dois polos, a concentração e a contemplação. Mas como concentrar? Porque é o momento que você não está pensando, é o momento que você não está agindo, é o momento que você está neutro. É um momento que você não está acordado, você não está dormindo, você não está falando, você não está agindo. E a sua mente também não. Então a gente tem alguns mantrazinhos. E eu achei muito interessante que ele é muito fácil. E nesse momento você tem que tirar aquela concentração de tudo. Pode ser um minuto, pode ser um segundo, pode ser... Quanto mais tempo, mais poder curativo ela tem sobre nós. Então aquela pessoa que consegue
imaginar um jardim. Às vezes a pessoa imagina uma luz, aquilo que é uma coisa bela para você, e durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 segundo, 10 segundos, mais um momento, durante um momento, ela não pensa em nada, ela foca naquela flor, naquele jardim, só foca nele. E pode ter uma mantra que é muito fácil, eu sou. E ela repete esse eu sou, enquanto ela conseguir segurar a mente dela do nada. Eu sou, eu sou, eu sou. O que significa eu sou? Eu sou o Deus que tem dentro de mim. Mas não precisa falar eu sou o Deus que tem dentro de mim. Porque a palavra Deus, ela contém a palavra eu dentro dela. Deus, D-E-U. Deus contém o eu. Então eu sou Deus. Mas então a meditação a gente só fala eu sou, eu sou, eu sou. Ela é curativa. Ela é curativa e nós podemos resolver muitos problemas com a nossa meditação. É uma coisa que está sendo ensinada pelos psicólogos, psiquiatras, está sendo muito usado em todas as áreas medicinais. E a gente precisa dessas ferramentas para que o nosso mundo seja mais completo e mais feliz. E para a gente finalizar, eu gostaria de falar, porque a gente fala assim, na Bíblia está escrito, pedis e recebereis. Ah, mas que jeito que eu vou pedir? Mas eu pedi tanto isso e não recebi, mas fulano recebeu, mas eu peço para ciclano. Posso pedir para interceder? Posso, eu posso pedir para todo mundo. Posso pedir para mim? Posso. Pode pedir? Pode. Mas lembra de agradecer também, lembra de louvar a Deus também e peça também, porque nós somos seres que precisamos dessa ligação e precisamos estar conversando com Deus, mas nós precisamos também ouvir Deus. Nessa conversa não é um monólogo, não. Nós precisamos falar e ouvir esse Deus maior. Então isso aqui eu achei muito interessante. Deus sempre diz sim às nossas orações. Claro, mas não parece, né? Porque às vezes eu peço e não acontece nada. Mas está escrito de um pensador famoso. Aliás, um padre, viu? Eu tirei essa colocação de um padre. Deus sempre diz sim. Algumas vezes ele diz sim, já. E a graça acontece logo. Outras vezes Deus diz sim, mas não agora. Eu vou lhe dar um tempo certo. E em outra oportunidade, Deus diz sim, mas não o que você pede, da forma que você pede, Ele te dá de outra forma. Mas é importante que a gente continue a rogar ao Pai, principalmente sabedoria para nós, para que nós possamos agir sempre certo e pensar sempre o bem. Que a paz de Jesus esteja conosco agora sempre. Ajude hoje meu irmão para ser ajudado amanhã.